Olá, eu sou o Pedro Muniz, sou aluno da disciplina de Engenharia do Trabalho do curso de Engenharia de Produção na FRJ Macaé. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do livro Ergonomia, Projeto e Produção do Ichiro Ida, que ele fala sobre temperatura, ruídos e vibrações no ambiente de trabalho. Nesse capítulo nós vamos discutir sobre os tópicos de efeitos fisiológicos do calor, influências climáticas no trabalho, ruídos e vibrações. As condições ambientais desfavoráveis, como o excesso de calor, o excesso de ruído ou de vibração, são uma grande fonte de tensão no trabalho. Os seres humanos têm uma grande capacidade de tolerar diferenças climáticas por conta do mecanismo de termorregulação, que mantém a temperatura interna por volta de 37 graus Celsius. Temperaturas abaixo disso, como 25 graus Celsius, e acima, como 42 graus Celsius, são suficientes para poder ocasionar fatalidades. Podemos pensar no nosso organismo como uma espécie de máquina térmica, em que consumimos açúcar, proteínas e gorduras e queimamos com oxigênio, gerando gás carbônico, água e calor. A partir disso, podemos então definir a equação do equilíbrio térmico, que relaciona o calor ganho ou perdido pelo organismo com os processos metabólicos, a evaporação, o calor radiante trocado por condução e convecção e a energia gasta no trabalho. Os processos metabólicos de um organismo ocorrem naturalmente, mesmo que ele esteja em repouso. Esse calor pode ser estimado pelo consumo de oxigênio, equivalente a 4,8 calorias para cada litro de oxigênio consumido. A evaporação é o mecanismo mais importante do equilíbrio térmico. Ela depende da umidade relativa e do movimento do ar. Quanto mais seco o ar, mais fácil a evaporação. O movimento do ar retira a camada saturada próxima à pele, e em ambientes quentes, esse é o único mecanismo de termorregulação. O ser humano troca calor continuamente com o ambiente por radiação. Nós irradiamos calor para objetos e ambientes mais frios e recebemos calor por radiação de objetos mais quentes. O calor radiante muito intenso pode produzir uma sobrecarga térmica. Se o ritmo de ganho do calor corporal for maior que a capacidade de eliminar, haverá uma redução da capacidade de trabalho. E aí, a melhor forma de se proteger contra o calor radiante é usar uma superfície refletora entre a fonte e o trabalhador. Sobre o calor trocado por condução, ele ocorre no contato direto com objetos mais quentes ou mais frios, como quando tocamos numa panela muito quente. Já a troca por convecção acontece por conta do movimento da camada de ar próxima à pele, que retira o ar quente que está em volta do nosso corpo e depende também da velocidade do vento. A energia gasta no trabalho pode variar de 1,6 até 16,2 quilocalorias por minuto e vai variar com o tipo de trabalho. Trabalhos mais leves requerem menos energia gasta e trabalhos mais pesados requerem mais energia gasta pelo nosso corpo. Falando então alguns conceitos importantes. A temperatura efetiva é aquela que produz sensação térmica equivalente a uma temperatura medida com ar saturado e praticamente parado. Já para o conforto térmico, a primeira condição para que ele aconteça é que exista o equilíbrio térmico. Ou seja, como a gente viu, a quantidade de calor que o organismo recebe tem que ser a mesma que ele cede ao ambiente. Mas essa não é a única condição para que o conforto térmico aconteça. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A zona de conforto térmico é delimitada entre as temperaturas efetivas de 20 a 24 graus Celsius, com umidade relativa de 40 a 80% e uma velocidade do ar moderada, da ordem de 0,2 metros por segundo. A ventilação ajuda a remover o calor gerado pelo corpo. Para se manter a qualidade do ar em ambientes internos, é necessário renovar pelo menos um volume desse ambiente por hora. Isso significa que, se você estiver no seu quarto agora, neste momento, é importante que a cada hora o volume de ar que preenche o seu quarto seja totalmente renovado.
A norma ISO 9241 recomenda temperaturas de 20 a 24 graus Celsius no inverno e de 23 a 26 graus Celsius no verão. Acima de 24 graus Celsius, os trabalhadores podem ficar sonolentos, e abaixo de 18 graus Celsius, os trabalhadores em postos que não precisam de muita atividade física começam a sentir tremores. O conforto térmico depende de três principais fatores: os de natureza ambiental, de natureza pessoal e de natureza ocasional. Dentre os fatores de natureza ambiental estão a temperatura do ar, a temperatura radiante média, a umidade e velocidade do ar. Em relação aos fatores de natureza pessoal, nós temos principalmente a vestimenta, que está relacionada às roupas que nós usamos, né? Se estamos usando roupas para climas frios, que são ótimos isolantes térmicos, ou se estamos usando roupas que permitam a transpiração de maneira eficaz. Por fim, os fatores de natureza ocasional estão relacionados à intensidade do esforço físico que nós estamos realizando e como o nosso metabolismo vai agir diante desse esforço físico. O clima, principalmente a temperatura e a umidade ambiental, influencia diretamente no desempenho do trabalho humano. A norma NR15 estabelece os limites máximos de exposição ao calor, acima dos quais há risco potencial de dano à saúde do trabalhador. E ela faz isso em função de duas principais variáveis: a taxa metabólica e o índice de bulbo úmido temperatura de globo, ou IBUTG. O trabalho a altas temperaturas gera duas demandas. A primeira é que a musculatura exige maior irrigação sanguínea, e a segunda é que o sangue precisa fluir para a superfície para então dissipar o calor. E esses fatores podem pôr em risco a saúde do nosso coração. Isso porque ele precisa bombear tanta necessidade de maior irrigação por parte da musculatura, quanto o próprio sangue que está sendo superaquecido. Então, para que não se tenha um colapso do coração, podemos fazer algumas etapas. A primeira é atuar sobre o ambiente, adicionando superfícies refletoras entre o trabalhador e a fonte de calor, ou então cobrindo o trabalhador com roupas protetoras. A segunda é melhorar as condições para facilitar a evaporação do suor, como a ventilação dentro de uma sala. A terceira é reduzir o ritmo de trabalho, ou então fazer pausas, desde que estejam longe da zona quente. Um trabalhador pode sofrer desidratação pelo excesso de suor e reposição insuficiente dos sais minerais. Quando isso acontece, a produção do suor diminui e a temperatura interna tende a aumentar. A pessoa pode sofrer então um colapso nessas condições, se ela não for devidamente cuidada ou removida do ambiente quente. Assim como em altas temperaturas, o trabalho a baixas temperaturas também tem seus riscos. Nele, temos um maior esforço muscular e redução de força de controle neuromuscular. Também podemos chegar a um caso em que o sistema nervoso central deixa de funcionar. Isso acontece quando a temperatura corporal interna chega a menos de 33 graus Celsius. As definições mais difundidas de ruídos dizem que são todos os sons que são indesejáveis. Mas isso é um pouco subjetivo, pois um som pode ser desejável para uma pessoa e indesejável para outra. É daí então que é feita uma nova definição de ruído, do ponto de vista do trabalho, que nada mais é do que o som que não produz uma informação útil ao trabalhador. Dessa forma, se eu tenho um operário atuando em uma máquina, se essa máquina produz algum tipo de barulho ou um bip a cada ciclo, esse barulho para esse trabalhador não será um ruído, mas pode ser que para o trabalhador ao lado dele seja um ruído, pois ele está concentrado em uma outra tarefa. A partir disso, nós então podemos definir limites toleráveis de ruídos, e que ruídos de 70 a 90 decibéis já dificultam a conversação e a concentração, e podem provocar aumento dos erros e da redução de desempenho. Além disso, podemos definir dois tipos de ruídos: os ruídos contínuos, que são aqueles de fundo no ambiente de trabalho, e os de impacto, que são extremamente imprevisíveis ou então de alta intensidade. Outro fator que devemos levar em consideração com relação aos ruídos é o tempo de exposição.
A norma NR15 define o ruído contínuo de 85 decibéis como o máximo tolerável para uma exposição de 8 horas de jornada diária de trabalho. Também devemos levar em consideração as frequências com que esses ruídos estão atuando. E sendo assim, caso algum desses limites seja excedido, deve-se então providenciar equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. O ruído também pode provocar surdez, sendo ela surdez de condução ou surdez nervosa. A surdez de condução pode ser causada também por outros fatores como acúmulo de cera, infecção ou a perfuração do tímpano. Nesse caso, os ruídos de impacto intensos podem romper a membrana do tímpano. Em relação à surdez nervosa, ela ocorre no ouvido interno por conta da redução da sensibilidade das células nervosas. Isso acontece por conta da exposição prolongada a ruídos intensos. Podemos pensar também que a surdez, ela não necessariamente precisa ser permanente, ela também pode ser temporária. Mas no caso dela ser temporária, ela acontece por conta da exposição às elevadas intensidades de ruídos, podendo então ser compensada a partir do momento em que a jornada de trabalho chega ao fim e tem-se o descanso. Entretanto, se esse descanso não for suficiente para suprir a necessidade do corpo, faz-se então um efeito acumulativo, e a surdez que antes era temporária pode se tornar uma surdez permanente. Para avaliar a influência do ruído no desempenho, precisamos diferenciar os ruídos em ruídos de curta duração e ruídos de longa duração. Os ruídos de curta duração duram de 1 a 2 minutos e provocam queda no rendimento tanto no início como no final do período do ruído. Isso significa que no momento em que o ruído começa, há uma queda de desempenho do trabalhador, mas que depois se estabiliza, e que quando chega ao final do período do ruído, essa queda do desempenho acontece novamente e depois se estabiliza. Para os ruídos de longa duração, aqueles que duram na faixa de horas, não foram apresentadas mudanças muito significativas, tanto para tarefas manuais quanto para tarefas intelectuais. Isso porque nosso corpo tem a capacidade de se adaptar às exposições prolongadas a esses ruídos. A música ambiental é defendida por alguns como um meio de quebrar a monotonia e reduzir a fadiga, principalmente em trabalhos muito repetitivos. Mas alguns estudos demonstram que quando ela é tocada continuamente, não produz esses efeitos desejados. Então, ela deve ser tocada apenas durante uma parte da jornada de trabalho, e que seja de preferência nos horários em que a fadiga é mais intensa. Isso porque, se o ambiente for naturalmente barulhento, a música precisa ser ainda mais intensa, o que pode contribuir para causar ainda mais ruído nesse ambiente. E dessa forma podemos então fazer um controle do ruído industrial. Algumas medidas de controle do ruído industrial são atuar na fonte para que se possa reduzir diretamente o ruído naquela fonte através de manutenção ou troca do equipamento, isolar essa fonte em alguma cabine acústica para que ela não emita sons aos seus arredores, reduzir a reverberação no ambiente, então colocar espumas acústicas ou então cobrir o tapete com carpete, remover o trabalhador daquele lugar de trabalho simplesmente pela mudança no layout de trabalho. Controles administrativos, como fazer rotação de trabalho e turnos, e por fim, o último caso deve ser proteger o trabalhador com o equipamento de proteção individual, com EPI. Só devemos recorrer a essa medida se as demais medidas forem economicamente inviáveis ou insuficientes para suprir a necessidade de garantir a saúde do trabalhador. Pode-se definir vibração como qualquer movimento que o corpo ou parte dele executa em torno de um ponto fixo, e ela é definida por três principais variáveis: a frequência, a intensidade do deslocamento e a direção do movimento. São diversos os efeitos das vibrações sobre o organismo. Eles podem danificar permanentemente alguns órgãos do corpo humano, e já foram reportados casos de perda de equilíbrio, falta de concentração e visão turva.
As vibrações mais danosas ao organismo estão na faixa de 1 a 80 Hz e elas podem provocar lesões nos ossos, juntas e tendões. Já as frequências intermediárias de 30 a 200 Hz provocam doenças cardiovasculares. Nas acima de 300 Hz pode acontecer dores agudas e distúrbios neurovasculares. É aí então que a norma ISO 2631 de 1978 passou a definir alguns limites com respeito aos efeitos das vibrações sobre o organismo. Em relação ao limite de conforto, ele não apresenta muita gravidade e é o que ocorre geralmente em veículos de transporte coletivo, em que você sacode bastante durante a viagem. Temos também o limite de fadiga, que é quando podemos observar a redução da eficiência dos trabalhadores, como aqueles que utilizam máquinas como motosserras. E por fim, temos o limite máximo de exposição às vibrações, que corresponde ao limiar do risco à saúde. Acima desse limite, o trabalhador pode enfrentar consequências graves em relação à saúde. Os enjoos acontecem quando há sinais contraditórios entre a visão e os receptores do ouvido interno, que na verdade são as nossas percepções de posição e de acelerações do nosso corpo. E devemos ter noção de que o corpo sofre movimentos ativos quando ele está pulando, correndo ou andando, e sofre movimentos passivos quando está sendo sacudido, como no caso do ônibus ou do transporte coletivo. Os enjoos então podem ser reduzidos quando se pode manter a cabeça estática, mesmo com o corpo em movimento, ou quando se pode antecipar os movimentos sofridos. Nesse caso, se você está num barco e está se sentindo enjoado, talvez olhar para o horizonte ou em alguma ilha fixa ajude a reduzir os efeitos do enjoo. Também pode-se olhar as ondas e antecipar os movimentos do barco e transformar os movimentos passivos em movimentos ativos. Chegamos então, por fim, ao controle das vibrações. Para controlar as vibrações, devemos primeiramente eliminar a fonte, através da manutenção ou substituição do equipamento. Caso isso não seja possível, podemos isolar a fonte utilizando materiais absorvedores de vibrações, como borrachas. Também podemos proteger o trabalhador, fazendo com que ele use luvas e botas. Por fim, podemos conceder pausa, assim como fazíamos no caso de temperaturas elevadas. Muito obrigado pela sua atenção.